Hoje a Ponte Preta entrou em campo pela 7ª rodada da Série A2 e no estádio Moisés Lucarelli, diante do Juventus, e empatou em 2-2 com gols de Elvis após a cobrança de pênalti e de Matheus Jesus já ali aos 42 do segundo tempo, quase no apagar das luzes, né? E aí a Ponte chegou ao empate. A Ponte, que nesse momento tem 16 pontos na Série A2 e divide a primeira colocação, na verdade está em segundo, né, por saldo de gols, com a Portuguesa Santista. Sobre a partida em si, eu acho assim pouca coisa a se elogiar da Ponte, cara, taticamente falando. Achei o comportamento do time bem estranho desde o começo do jogo. Achei bem esquisito a movimentação e posicionamento do meio campo. A Ponte que jogou com Kaique, Mailton, Matheus Silva, Thiagão e Arthur. No meio campo entrou o Fraga, o Leonaldo, o Matheus Jesus e o Elvis, e na frente jogou com o Gé e com o outro jogador lá. Eu não gostei muito da movimentação de meio campo, da distribuição de meio campo da Ponte, principalmente ali o Matheus Jesus. Eu achei que a ocupação dele acabou empurrando muito o Elvis para dentro do campo e, logicamente, que o Juventus iria congestionar aquele espaço ali, né, ou congestionar o meio campo, exatamente para não deixar o Elvis jogar. E quanto mais empurrasse ele para dentro, mais marcável ele ia ficar, que foi o que aconteceu. No primeiro tempo eu achei a Ponte com pouca criatividade, insistindo demais em jogar por dentro, né, congestionado, muita gente ali dentro, insistindo muito em jogar por dentro. Nas vezes que a Ponte abriu o campo e tentou jogar pelos lados, principalmente pelo lado direito ali com o Mailton, a Ponte conseguiu criar alguma coisa, né? No primeiro tempo a finalização do Jesus sai de um cruzamento do Mailton. Antes tem uma bola que ele cruza na cabeça do Gé, se não me engano, e o Gé acaba errando o cabeceio. Mas enfim, às vezes que a Ponte tentou jogar pelos lados, principalmente pelo lado direito, mas também pelo lado esquerdo, foram as vezes que a Ponte conseguiu criar algo, mas insistiu muito em jogar por dentro. Acho que muito em função dessa ideia de dos volantes serem meia armador, né, que é essa maneira como ele gosta de jogar, e principalmente o Jesus entrando. Acho que ele quis muito do Matheus essa função, e eu acho que acabou deixando a saída de bola um pouco mais lenta. Achei a saída de bola hoje muito lenta, né, a Ponte demorando para encaixar no jogo. No primeiro tempo o Juventus pouco criou até fazer o gol, né? O pênalti sai de um lance ali, uma falta totalmente desnecessária ali, um erro de marcação, um reposicionamento do Thiago. Ele deixa o centroavante do Juventus ganhar a frente dele, dominar a posição, e aí ele tenta segurar, puxar e agarrar e acaba fazendo pênalti. Achei ali uma falha de marcação. Ele deveria ter dominado aquele espaço, né? Era nítido que a bola ia ser enfiada ali, e acho que ele demorou muito para perceber o que estava acontecendo. Depois desse lance, o Juventus ainda teve chance de ampliar o placar, se não fosse o Kaique, que acho que fez uma partida excelente hoje, né? Ele defende o pênalti, ele quase defende o rebote, ele chega a tocar na bola, né? O primeiro gol do Juventus. Quase a Ponte foi para o intervalo com um prejuízo maior, né? O lance do gol da Ponte, o pênalti a favor da Ponte, é um lance 100% individual do GE, né? Por isso que eu falo que eu achei o momento de criatividade da Ponte muito fraco, muito abaixo, né? O GE que domina uma bola e tenta cortar para dentro e acaba sofrendo pênalti, que o Elvis bate, o goleiro defende e ele faz o gol no rebote, né? E aí no segundo tempo eu achei que a Ponte voltou muito lenta, muito desatento, demorando para entender o que estava acontecendo no jogo. A saída do Naldi, ao que tudo indica, né? Inclusive
pelo que foi falado na coletiva do Hélio pós-jogo, a saída do Naldi foi por uma questão física, né? O Naldi ficou fora dos 2 últimos jogos, retornou hoje, então deve ter sentido um pouco o peso do jogo. Achei que deixou o meio-campo enfraquecido, né? O meio-campo da Ponte, você tinha ali Matheus Jesus, Ramon e Elvis, que são 3 caras que não marcam, né? Então, não são tão pegador que nem o Naldi e o Amaral, né? Depois o Amaral até entra no jogo, porque o Fraga toma um cartão amarelo. Aí o Amaral acaba entrando, porque provavelmente não era de se surpreender caso o Fraga ficasse em campo e fosse expulso, por causa exatamente dessa pegada que estava faltando no meio campo. O segundo gol do Juventus, mais uma falha ali do Thiagão. Acho que ele demorou para perceber a movimentação do atacante nas costas dele. Um gol ali que pareceu até em câmera lenta, que tava assim, porque na hora que você vê o tapa do meia, você já percebe que o Thiagão vai errar e que o cara vai sair sozinho na frente do gol. Quase a Ponte toma o terceiro ainda, uma bola na trave ali também do centroavante do Juventus. E aí o Juventus começa a desistir um pouco do jogo, né? Segurar um pouco mais o resultado, né? A vitória ali até então. E aí a Ponte começa a criar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de volume, tentar um pouco mais. O Elvis consegue entrar um pouco mais no jogo. E aí a Ponte consegue o gol do empate com uma assistência do Elvis, uma belíssima assistência, de 3 dedos, enfim. E o gol do Matheus Jesus, o gol que o Matheus Jesus fez depois de um ano, né, de suspensão, o retorno dele hoje. E ele volta e faz um gol. Mas eu acho que foi um empate ali, um jogo talvez que preocupante, cara. Eu acho que ficou mais... Eu acho que tem algumas observações aí que eu acho que o Hélio precisa fazer sobre algumas escolhas dele de esquema, de sistema, de jogo. Eu acho que em alguns momentos não está funcionando. E acho que com esses jogadores que ele pretende usar, talvez ele precise mudar um pouquinho o sistema dele, né? Ele já deixou claro que o Jesus é um cara que ele pretende que seja titular no time dele. O Everton, que hoje entrou muito bem, parte da melhora da Ponte no jogo passa pelo Everton. Também é um outro cara que tem um outro estilo de jogo. Talvez a Ponte precise repensar um pouquinho o estilo de jogo dela para a entrada desses caras e para a sequência da A2, né? A Ponte aí que vem de 2 tropeços, né? A derrota contra o Novo Horizontino e agora o empate com o Juventus. Mas é isso, né? Ainda está dentro do planejado, pontuação e colocação, né? Concordo com ele quando ele fala que a Ponte não pode tomar mais gols do que jogos, né? A Ponte hoje tem mais gols do que jogos disputados e isso está fazendo diferença, inclusive, né? Tá perdendo a liderança para a Portuguesa Santista nesse momento exatamente por saldo de gols, e isso é uma coisa que precisa ser corrigida. A Ponte até agora só não tomou gol em um jogo, só uma partida, que foi contra o Monte Azul. No restante, em todas as partidas, a Ponte tomou gol, né? Então precisa corrigir esse sistema defensivo aí, que está meio complicado. Essa opção de jogar em linha alta está expondo demais uma defesa que, é lógico, precisa da volta do Fábio Sanches. Isso é indiscutível. O Hélio até falou isso em coletiva hoje. Bom, em outras palavras, né, o Hélio até falou que pretende acelerar o retorno do Fábio Sanches, porque realmente está precisando muito. A zaga da Ponte não funciona, ele não consegue corrigir, né? Mas vida que segue, um empate poderia ser pior. Pelo menos a Ponte somou um ponto, mantém invicta dentro de casa e se mantém ali nas primeiras colocações da Série A2, que é o real objetivo, a classificação ali nas primeiras colocações para ter vantagem no mata-mata. Beleza? Lembrando sempre que o MacaCast é um oferecimento do Odog, o melhor cachorro-quente de Campinas. Se inscreve, clica no joinha, ativa o sininho,
Segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre postando conteúdo da Ponte Preta em todos os canais. Tem live, tem TikTok, tem Instagram, tem tudo. Segue a gente e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.